De carros e relógios milionários, a protagonista em ações sociais pelo mundo. As várias versões de Memphis Depay, um holandês, africano e quase brasileiro que conhece as origens e desfruta do que conquistou. O movimento para a chegada de Memphis ao Corinthians, em setembro do ano passado, já explicava por que era considerado um reforço de luxo. O clube fretou um jato particular para trazer ao Brasil o atacante e toda a equipe dele. A aeronave é avaliada em mais de 80 milhões de reais. Tem cozinha, 8 leitos e capacidade para 18 pessoas. Aviões desse tipo também são usados quando o holandês precisa viajar para fora. O glamour foi tanto que ele nem precisou usar as 24 passagens aéreas em classe executiva previstas em contrato. Mas ficar em São Paulo não é um problema. Memphis vive no único hotel brasileiro que está entre os 50 melhores do mundo. Uma diária pode chegar a R$275 mil. O holandês também gosta de estar em dia com as roupas de grife, mas sempre há hora para um relógio de marca. Esse aqui é avaliado em R$2 milhões e foi usado na apresentação do jogador no Corinthians. É um dos benefícios de ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. E quando se trata de carro, o Memphis gosta de estar na grife. É uma das paixões do atacante holandês. Esse aqui é um dos veículos que ele tem na garagem. Bora dar uma olhada? E esse aqui é o Carlos, consultor de vendas e sabe tudo de automóvel. Tudo bem, Ô Carlos, me conta uma coisa, qual que é o grande diferencial desse veículo? é um carro esportivo com espaço para a família. E é um dos mais rápidos do mundo nesse modelo? É um carro de família considerado um dos mais rápidos do mundo, né? E quanto custa se eu quiser comprar um veículo desse hoje? R$1.251.000. Vai ficar para a próxima. Apesar de hoje viver no glamour, o Memphis sabe que luxo também é valorizar as origens, inclusive valorizar quem precisa. Ele tem recebido várias homenagens desde que chegou ao Corinthians, mas essa aqui, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, é mais especial. Foi feita por 2 grafiteiros e o Memphis fez questão de vir à comunidade, falar com os moradores e, claro, também valorizar a arte feita em homenagem a ele. Me deu um salve, né, mano? Chegou nas redes sociais, falou, Garmão, pode ficar tranquilo, confia em mim, que eu tô indo pessoalmente para conhecer o mural. E eu acho que mudou até a autoestima do próprio morador. Porque aqui é um bairro de periferia, aqui é um bairro que todo mundo se conhece, aqui é um bairro que é violento, né? Mas a gente sofre com essa questão da violência. Só que assim, pelo fato dele ter vindo aqui, ele mostrou pro pessoal que tudo é possível. Então vem aquela chama de esperança. E essa tem sido a principal missão de Memphis no Brasil. Trazer esperança aos lugares menos favorecidos. As visitas às comunidades foram gravadas e vão estar em um documentário que será lançado sobre o jogador, que tem a participação do jornalista Ulisses Neto. Então faz muito parte do dia a dia do Memphis estar envolvido com pessoas de diferentes estratos, né, sociais. Ele está mais preocupado, vamos dizer assim, em estar cercado de pessoas interessantes e não apenas de pessoas que têm mais ou menos dinheiro, por assim dizer. Memphis vê no Brasil algumas conexões com Gana, país de origem do pai, que o abandonou aos 4 anos. A infância foi difícil. A mãe holandesa não tinha condições financeiras e por isso precisou da ajuda dos avós do menino na criação. E apesar do trauma pela ausência do pai, Memphis faz questão de ajudar Gana. Nas férias de dezembro, viajou ao país africano, onde tem um instituto para auxiliar jovens surdos e cegos, através do esporte e da música. E é na arte que Memphis se encontra. Nesta semana, o jogador lançou uma nova música, onde conta detalhes sobre a vida de luxo que leva na capital paulista. O hit foi chamado de São Paulo Freestyle.
My mind is peaceful, but don't get it twisted. So many niggas involved, you don't know who gon' hit you. My life is not what you think, we moving very different. And when I start to get older, Quando eu fiquei mais velho, eu percebi que a música podia ser minha terapia, porque há muita pressão em jogar bola, já que envolve a expectativa de milhões de pessoas. Então, ir ao estúdio, escrever canções sobre felicidade, dor, não importa. Isso te ajuda a equilibrar as coisas. it helps you to balance. Seja com carros de luxo, no futebol ou na arte. Memphis ostenta porque já não teve e inspira porque foi inspirado. Antes de estar por cima da bola, ele soube bem como é viver sem ela. Nobody do it like me, no, I'm the only one. That's for real. Boa noite. A história não é inédita, a história é conhecida, mas eu acho que a história é um bom exemplo. A gente tem o hábito de só pensar no glamour, só pensar no charme, só pensar no dinheiro, só pensar no que o cara ganhou. Mas a gente não vê o que o cara sofreu, o que o cara passou, por onde o cara teve e o que o cara faz, além de curtir o sucesso, para oferecer para outras pessoas a possibilidade de ter uma vida mais agradável. Num mundo tão díspare, tão, de tanta diferença, acho que assim, eu sei que muita gente deve olhar e falar assim, nossa, você viu o carro, você viu o relógio, mas tenho certeza, Paloma, que alguém olha e fala assim, poxa, ele vai lá para Gana e faz um instituto para ajudar quem precisa. Ele frequenta a comunidade aqui no Brasil e vai ajudar quem precisa. Eu acho que é tudo parte do jogo. E para mim, quem joga assim, venceu. É um popstar, mas atento às questões e às problemáticas sociais. É um cara que é zero alienado. E aí, Mano Kleber? Já começamos nesse clima, hein? Você quer? Eu estou aqui no Esporte Record e vou mostrar para você que aqui é bem melhor. Ô, Zinho, você está aqui. Tá rindo, né, Zinho? Tá rindo, né, Zinho? Sensacional. Você achou que eu ia fazer a rima? Eu quero saber o seguinte, por exemplo, você é um cara campeão do mundo, um cara campeão de Copa do Brasil, um dos que mais venceram, brasileiro em tudo quanto é lugar, mas você é da onde? Nova Iguaçu. Como é que é a parada lá? Nova Iguaçu. Como é que é a parada lá? A parada é boa. Mas mas Baixada Fluminense, né? Quem conhece o Rio de Janeiro é uma área mais carente, mas é a minha raiz, da onde tudo começou, né? E para onde você volta e provavelmente divide alguma coisa do que você teve. Meus amigos de infância, né? A família também dali. Minha esposa também é de Nova Iguaçu. Eu amo Nova Iguaçu, eu sempre tô lá. Inclusive, sábado eu estava lá em Nova Iguaçu. Quero agradecer à ESPN, aos canais Disney, que liberaram o Zinho para participar aqui com a gente. E o Zinho disse que hoje vai falar tudo que deu errado na Copa do Mundo de 94. Não estou falando não. Dodô, por exemplo, você como um ex-atleta de sucesso, quando se fala de que o cara é popstar, de que o cara ganha, de que o cara gasta, dá milhão... Porque eu nunca vi ninguém falar assim para um repórter, para qualquer... Sabe, você entrar no hospital e falar assim, doutor, quanto é que o senhor ganha? Entrar num banco e falar assim, gerente, quanto é que você ganha? E com um jogador de futebol a gente faz isso. Eles ganham muito mais do que a realidade do mundo? Provavelmente. Mas assim, acho que muita gente suou... para ganhar uma chuteira, né, velho? É verdade, eu acho que o Zinho falou bem, né? Pô, bom estar com o Zinho aqui, pô. Prazer, privilégio. Cara, e assim... Cuidado, hein, com usar o meu nome assim. As raízes ficam... Ei, Kleber, entendeu, né? Não, é ele... Bom estar com o Zinho. Melhor. É bom estar com o Crisan. Porque na Copa do Mundo eu precisei viver com o Cocu da Holanda. Tá ótimo esse papo. A noite promete, a noite promete. Mas a gente não costuma ver as raízes, né, que estão plantadas embaixo, cara, porque os frutos eles dão e aí jogador de futebol é como você falou, Kleber. Quando você chega no sucesso, é uma porcentagem muito pequena que consegue. Esse é outro ponto. E aí você é vitrine e você sempre está na ação. E quem está fora da ação é o cara que comenta, é o cara que emite opinião, é o cara que critica.
E isso faz parte. E quando a pessoa é competente, que sabe de onde veio, aí a gente vê um exemplo como o Memphis, que ajuda as pessoas. Que Genuíno mesmo, não é marketing, não é marketing. Outros tantos, né? Outros tantos, Kleber. Eu ouvi uma vez uma pesquisa, a maioria dos caras que consegue um status assim, o cara não vem de uma classe privilegiada, muito ao contrário, e depois ele faz alguma coisa para dividir todos eles. Uma vez eu vi uma pesquisa, não sei se ainda são os mesmos números, que assim, 10% dos jogadores recebem um grande salário. Só? 10. 15 recebem um bom salário. E 85 recebem um salário mínimo. Uau. É isso. Eu acho que o sucesso do jogador, você se vê no pós-carreira. O Zinho está aqui, ele pode falar melhor do que eu. Quando o jogador é bem-sucedido, quando eu falo bem-sucedido, jogando futebol, o cara família, o cara que tem os princípios, que honra os pais, que faz tudo aquilo que tem que fazer, a gente vê depois no pós-carreira. E a gente vê, infelizmente, muitos que conseguiram um status muito grande, ganharam muito dinheiro e passando dificuldades também, né, Kleber? Então, assim, para mim, parabéns aos protagonistas, como a gente está chamando o Memphis, conseguiram chegar ao sucesso. Por talento, por oportunidade. Às vezes, caras talentosíssimos não conseguem. E que a gente consiga ver mais assim o pessoal dividindo e valorizar mais. Quando fizer bobagem, a gente diz, pô, foi mal. Quando fizer coisa legal, é porque a gente também faz coisa legal e bobagem. Quero ver se a sua memória está boa. Ixi, Qual lá foi vem. a nossa pesquisa da semana passada, a nossa enquete? Ah, bom. Você lembra, não? Se algum brasileiro tem chance de conquistar o Mundial? Você lembra o resultado, não? A maioria não. 70% disseram que o futebol brasileiro, os times brasileiros, não ganhariam o Mundial. Mas em uma semana tudo vai. A vibe mudou, né, Brasil? Essa é a questão, ó. Depois de 2 rodadas, você agora acredita mais em um título brasileiro no Mundial? R7.com, todas as plataformas, você pode entrar e votar. Eu tava falando com o Zinho, a energia mudou depois dessas 2 rodadas. Inclusive a minha. É? Inclusive a minha. Você acha que dá pra gente ganhar um título no Mundial? Tô com a Chegar à expectativa final, bem melhor. No início, título? não. De título até? De título. Hoje de título. De título. Hoje, assim, antes eu não tava com essa perspectiva, com essa expectativa ou com essa confiança. Mas até esse momento, o que eu tô vendo de futebol apresentado pelos brasileiros e pelos europeus, eu vejo uma possibilidade. E ainda mais que vai para o mata-mata, que é um jogo só. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar bastante de Mundial. E ao mesmo também. tempo, né, Nori, só para botar o Noriega e o Salvio na roda, ao mesmo tempo você tem um outro campeonato que vai começar. Esse momento, depois de 2 rodadas dos grupos, o futebol brasileiro tem grande chance de classificar. Eu acho que o Palmeiras já está classificado, né? Flamengo. O Flamengo já está classificado. O Fluminense acho que já está classificado. E o Botafogo está lutando com grande possibilidade de se classificar, porque ele tem um jogo decisivo amanhã. Noriega, você acha que nós estamos jogando bola para ganhar o campeonato? Não sei se para ganhar, Kleber, mas a energia mudou. Eu acho que tem uma coisa muito legal que está acontecendo no futebol brasileiro. Vou fazer uma comparação aqui, que é o seguinte: parece o dia seguinte à queda do Muro de Berlim. Sabe aquele ânimo? Foi a chegada do Ancelotti, foram os jogos do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense no Mundial. Eu acho que deu uma despertada e mexeu um pouco. Não sei se vai ganhar, acho difícil ganhar. Diria que 30% é um percentual bacana para a gente colocar e não é pouca coisa. Você vê o que o Real Madrid fez hoje, jogando com 10 contra 11 do Pachuca, o que o Bayern tem feito, tudo, o City começou a jogar, mas eu acho que deu uma virada no astral. O nosso futebol parece que ganhou uma autoestima nessa semana e mostrou que é possível jogar, tentar jogar. Não é aquela história, vamos lá para perder de pouco, vamos ficar lá atrás. E eu acho que o que o Flamengo fez, o que o Botafogo fez, o que o Palmeiras fez com o Porto, o que o Fluminense fez com o Borussia, caiu o Muro de Berlim. Porque o Muro de Berlim, que o Noriega se refere, evidentemente, para quem não sabe, depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida e, em determinado momento, nos anos 60, se construiu um muro na cidade de Berlim, que virou Berlim Oriental e Berlim Ocidental. E, em 1989, o muro caiu, o mundo mudou e os alemães se reunificaram.
Noriega foi longe. Assisto muito History, né? Uma aula de história, né? O São Paulo anunciou essa semana o retorno de Hernan Crespo ao comando da equipe. O argentino, que brilhou no futebol europeu nos tempos de atacante, tirou o tricolor da fila e conquistou o Paulistão de 2021. Além do título, ele vai reencontrar muitos fãs e o lema que deixou pintado na parede vivo entre os tricolores. Onde não chegarem as pernas, chegará o coração. Essa frase nunca saiu da cabeça do torcedor do São Paulo. E agora ela poderá ser dita novamente pelo autor. Hernan Crespo está de volta ao tricolor. Enquanto os jogadores estão de férias, a direção do São Paulo está trabalhando, e muito. Luiz Ubeldia deixou o clube após uma sequência ruim de resultados, que deixou o time à beira da zona de rebaixamento do Brasileirão. Hernan Crespo, o substituto, é um querido e velho conhecido da torcida são paulina. Esta será a segunda passagem do técnico argentino pelo São Paulo. Como jogador, Crespo era atacante e dos bons. Começou no River Plate da Argentina e se tornou o 9º maior artilheiro da história do país vizinho. Disputou 3 Copas do Mundo. É o maior goleador da história do Parma da Itália, com 72 gols em 158 partidas. E na Europa, construiu uma carreira impecável. Como treinador, chegou ao São Paulo pela primeira vez em 2021. E alguns jogos se tornaram inesquecíveis. São Paulo de Crespo fez 4-0 no Santos. Depois fez 4-0 no Mirassol. E ele se consagrou aqui no Morumbi. Pegou na final do Paulistão o Palmeiras, que tinha sido campeão da Libertadores. Era fim da pandemia e o estádio estava como agora, vazio. Só que a Patrícia e o Gustavo deram um jeitinho de ficar pertinho do treinador e dos jogadores. Eles não esquecem aquele dia. O casal foi apoiar o time na chegada ao estádio. Então era um momento que, como todos sabem, né, não tinha torcida no estádio, mas a gente queria viver, né, aquele momento, né, aquela final, a gente queria ver alguma coisa de perto. Então decidimos estar em frente ao estádio do Morumbi e receber o ônibus. E foi uma coisa muito única, assim, porque tinham poucos torcedores, né, naquele momento. Exatamente. Então a gente recebeu o ônibus ali com o Crespo. Foi uma emoção, assim, indescritível. O tênis da Patrícia é o mesmo que deu sorte naquele ano. Crespo está na cabeça, nas camisas dos dois. Mas esta outra camiseta tem lugar especial na coleção deles, por causa da dedicatória do autor do gol do título. E na faixa de campeão paulista, a lista dos jogadores traz nomes de alguns que estão até hoje. Entre eles, o de Arboleda e o de Luciano. Da mesma maneira como o Crespo fez o Campeonato Paulista de 2021 e da mesma maneira como a diretoria se posicionou naquela época, eu acredito que é o que eles pretendem fazer agora. E o Crespo, ele é um cara que ele costuma fazer isso, né? Ele é um cara que ele costuma mobilizar muito bem todo mundo que está acreditando ou que está querendo isso, para que isso aconteça. O casal SPFC admite que gostava de Zubeldia, mas Crespo tem ainda mais moral. Eu gostava dele, eu acho que, né, eu tenho esse sentimento, eu fico com um pouco triste dele ter saído, mas eu acho que o Crespo, que é um cara que eu gosto muito, assim, que eu sou muito fã, e eu queria muito que ele voltasse um dia. Eu acho que ele será muito bem-vindo nesse momento. O elegante Crespo tirou o São Paulo da fila de 8 anos sem títulos. São Paulo ficou dentro do meu coração. Eu não sei a vida, o que pode acontecer. Talvez voltar ao Brasil em outro time, eu não sei. Mas seguramente vou voltar. Vou voltar a caminhar por o Morumbi. Não sei em que situação, se vou voltar como treinador, vou voltar como fã para as torcidas, mas tenho dentro de mim um conto pendente que poder estar aí e ver o Morumbi lotado. E aquele estilo está de volta à beira do campo.
e também no vestiário. O vídeo de apresentação feito pelo clube empolgou a torcida. Chegaram as pernas, chegaram o coração, chegou a cabeça, chegou tudo. Olá, família tricolor. Estou muito feliz e orgulhoso de voltar para o São Paulo. É com muita vontade de ver o Morumbis lotado. Nos vemos em breve. Vamos, São Paulo. No São Paulo, Crespo comandou o time em 57 jogos e teve 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas. Depois de ter passado pelo Al Duhail do Catar e pelo Al Ain da Arábia Saudita, 4 anos depois, Crespo retorna com o título da Liga dos Campeões Asiática. Na véspera de completar 50 anos, deve ficar até o fim de 2026. Para o alívio da Patrícia, do marido dela e da torcida do São Paulo, que espera retomar a trajetória de conquistas que Crespo viveu no tricolor e por onde passou. Essa passagem do Crespo pelo São Paulo tem muito. É um bom retrato do futebol brasileiro, né? Ele chegou, o time foi bem, foi campeão, foi um título importante que o São Paulo, se o time não estiver enganado, tinha sido campeão paulista, Libertadores e Mundial em 2005, aí foi campeão em 2012 da Sul-Americana e aí em 2021 foi campeão do Campeonato Paulista com o Crespo. Aí começa o brasileiro, o time dá uma rateada ou outra, ele sai. Você chegou a enfrentar o Crespo como jogadorzinho? Ah, não me recordo. É? Não me recordo de jogos contra a Argentina. Era o Batistuta, né, o centroavante. Mas ele era um centroavante bom de bola. Se ele estava começando ali. Mas acho que ele eu chegou... fiz agora 58, ele está fazendo 50, 50, né? Ele já se chamava de tio, né? Tiozinho. Eu acho que eu peguei ele num jogo São Paulo e River, numa final de Supercopa. Não, é porque 97. ele é mais jogava no River, né? Centroavante, ele né? Jogou pra caramba. Jogava bem, ele jogava bem. Você viu? O maior artilheiro da história do Paulo. Não, ele era bom, uma boa acho que é o nono artilheiro da Argentina. Bom jogador. É um cara Tem uma pergunta para vocês. Fazia muito gol. Que eu ouvi por aí. São Paulo trocou 6 por meia dúzia? Olzinho. Boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu não trocaria. Não trocaria? Manteria o Zubeldia? Não trocaria. Sério? Não trocaria. Manteria o Zubeldia? Manteria. Se o cara faz um trabalho bom na Libertadores e na Copa do Brasil, rateou num campeonato brasileiro onde ele tem um departamento médico lotado. Uhum. E, ó, não tem peça de reposição. Não reclama porque não tem jogador, não reclama de... A maioria dos treinadores se apegam logo nisso. Ah, mas eu tô jogador machucado. Ah, o meu time, eu não tenho, preciso de contratação. Nunca ficou reclamando, nunca ficou chiando de nada e tomando pancada, tudo em cima dele. Ficou tudo nele. Então, acho que assim, é um cara que fez um trabalho ano passado bom, classificou o time para a fase de grupos da Libertadores. Agora, a arquibancada e a mídia social pressionou e o presidente foi a dele. Exatamente, por isso que eu disse, é um retrato repetido, ou um filme repetido do que acontece. Você teve a impressão que ele também, né? Ele também. Eu acho que depois do último jogo contra o Vasco, né, que foi 3-1, eu acho que deu muita impressão que ele falou, chega. Sim. Não consigo mais. Até nisso ele foi gente boa com o São Paulo. Então, não consigo mais. E a vinda Porque do teria Crespo... uma multa, né? 3 milhões. Sim. E a vinda do Crespo tem muito daquilo que tinha uma dívida também. Então, vamos esperar para ver. Juntou... Não tem muita opção também, né, Kleber? Pois é. É uma coisa meio sentimental, né? De gratidão pelo que o Crespo fez no passado. E eu penso exatamente como o Dodô. Eu acho que o São Paulo estava jogando mal. E talvez o Zubeldia tenha percebido assim, eu não consigo mais, não dá, não estou conseguindo fazer o time jogar, não é incompetência minha, mas não está dando, não estou. Teve parada, a gente treinou, mudou o time, tentei aqui, não ganho em casa, a pressão foi grande. Eu acho que o Crespo tem essa coisa de o torcedor, de uma forma, e até a direção do São Paulo acreditarem nesse passado recente. E com uma outra coisa, né, Salve? Se você pensar, se o Zubeldia fica, eu também tenho dúvida se devia sair, mas se o Zubeldia fica, o time começa o campeonato e não anda, espaço, né? Você ia ficar com aquela sensação de que perdi o time. Eu acho que assim, se a convicção da diretoria do São Paulo e do próprio Zubeldia, né? Tinha que ser agora, porque aí começa um novo trabalho. Chegar em julho, perde na Copa do Brasil, perde na Libertadores, aí vai trocar... Com um jogo quarta e domingo, quarta e domingo. Mas é um bom personagem, né, Salve? Não, o momento é agora, Kleber. O São Paulo ou abraçava o Zubeldia até o final do campeonato, até dezembro, e falava, vamos juntos até dezembro. Seja o que for.
força na Libertadores, São Paulo está bem na Libertadores, vamos buscar o Campeonato Brasileiro, que eu acho que não é a opção do São Paulo. Acho que o Crespo chega com essa mensagem também, o brasileiro não é a sua opção, mas o jogo de mata-mata, o campeonato de Copa do Brasil e Libertadores, sim. E vendo a distância, Paloma, acho que o Zubeldia também foi muito digno. Pô, não está dando para mim, tchau, sigamos a vida. É que eu acho, quem sou eu para achar alguma coisa, mas eu acho que o problema do São Paulo são outros também ali, depende muito ali hoje de 2 jogadores da base. Mas enquanto eu tomo o meu chazinho, chazinho, chegou a hora de falar dele, que estava demorando, cadê ele aqui? Pô, vai falar do Guardiola, Primeira Liga, Não, Premier hora League. dele, que está acabando o contrato, o negócio, o bicho está pegando, hein? Sim. Essa altura do campeonato que não temos campeonato. O Neymar participou de amistoso beneficente, gostaram, né, da abertura. É chá do quê? Chazinho de maçã com canela. A Lu pegou para mim. Chazinho. Beneficente e diz que vive o auge há 15 anos e que quase jogou a Copa do Mundo de clubes, sabe? Essa que está rolando, pelo Fluminense. Fiquei, né, teve essas conversas, né, com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Já 100% eu estou fisicamente, né? Mas eu preciso estar melhor ainda, né, fisicamente, para poder voltar muito bem. E não é à toa que eu estou há 15 anos, né, no auge, jogando em grandes times, né, continuando na seleção brasileira. Então, acho que é muita dedicação, a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? E eu sei bem do que eu estou falando, porque não é à toa, não é fácil chegar onde eu cheguei. Pode pegar mal, eventualmente, para alguns ouvidos. Eu estou no auge há 15 anos. Ninguém fica no auge direto, mas ele está no nível de grandes jogadores do mundo há aproximadamente, se não 15, vai. Vamos botar de 12 para cá? São 13 anos, né? Não é isso? Mais ou menos. Ou não, eu estou enganado. Vocês não estão concordando? Libertadores 2011. 11 e 10, Kleber. Não, é que 10 ele era um garotinho que foi cogitado para ir para a Copa. E não foi. Aí 11 ele ganha com o Santos a Libertadores. Ganha a Copa do Brasil em 10 e ganha a Libertadores em 11. E 2 anos depois ele está no Barcelona. Eu estou pensando assim, de 11 para cá. Tá? São 14 anos, mais ou menos isso. Ou ele não está no auge esse tempo todo, Zinho? Eu acho que assim, o Neymar, ele, por falta de jogadores diferenciados do nível dele no futebol brasileiro, ele se manteve nesse nível por nós falarmos dele sempre. Mas e no mundo? Não, jogando, eu acho que assim, essa passagem do Santos e do Barcelona voou. Sim. Espetacular. No Paris Saint-Germain, ele teve bons momentos. Quase foi campeão da Champions, né? Chegou a uma decisão. Isso. Aquele trio, quando se juntou, a coisa não encaixou. Que é impressionante. Impressionante. Como a história registra fatos extraordinários. Mas assim, era encantador, né? Pô, Messi, Mbappé e Neymar. Todo mundo queria ver. Então, assim, ele tá naquele auge ali, nesse time, badaladíssimo, mas não sendo o protagonista no mundo. Porque o time não ganhou, não conquistou os títulos mais importantes. Mas na seleção brasileira, ele é o principal jogador nesse período todo, não só pelo que ele joga, que eu acho ele um baita de um jogador, mas porque não apareceu ninguém para ser esse cara, para ocupar esse espaço que é dele. E até hoje a gente está falando. Tomara que o Neymar melhore, tomara que o melhor se recupere. Num sim ou não, ele está há 15 anos entre os 5 melhores do mundo, Salve? Neymar tá só esses últimos 2 anos, depois que ele foi para a Arábia e até agora não. Mas está sim entre os 5 melhores do mundo. Não, Noriega? 15 anos não. Eu acho que faz aí os últimos... 3, né, mano? 3, assim, até a Copa de 2022 ele já não estava voando, embora tenha feito para mim uma boa Copa, até pelas circunstâncias, mas 15 anos eu acho que ele exagerou um pouquinho, assim, mas porque nos últimos 3 isso não aconteceu, eu acho. Ele tá entre os melhores do mundo. Tá? Tá.
Até as contusões, né? Depois da Copa, né? Que ele se lesionou, né? E aí não dá pra gente comentar. Acho que Mas 10 anos dá pra você botar... Ele tá entre os principais jogadores nesses 10 anos. Bom, seguinte, você já deu o seu rolê pelas redes sociais hoje? Tá cheio de craque da bola de férias, não é mesmo? E aí, o Sport Record separou algumas postagens das estrelas do futebol para você. É hora do nosso rolê na rede aqui no Sport Record. Pode rodar a vinheta aí pra gente ver. City. E aí, ó, quem vai pintar aqui Ele no está rolê? entre nós, né? Ó que belezinha. Yamal, Lamine Yamal. Sorvetes criativos, casquinha de mandioca. Já imaginou? O que o senhor quer? Eu me gostaria um sorvete com casquinha de mandioca. Quem é você? Eu? Sou Lamine Yamal. Eu Yamal. E ele visitou a sorveteria no Beco do Batman, na Vila Madalena, na zona oeste aqui lá é de legal São pra Paulo. caramba. Vocês já foram? O Beco do Legal, Batman? É legal. bem bonito. Já, um ponto turístico aí, ó. De boa. Foi no Beco do Batman. Imagina um Se menino. eu soubesse, eu tinha descido até lá. Imagina um menino que serviu, olha ele aí, ó. Estou preparando um sorvetinho pro Lamine Yamal. Só isso, de boa. Yamal veio pro Brasil, tá passando férias aqui, bateu um futevôlei com o Neymar e falou que joga muito mais que você. Pois é, o que a gente tem aí, ó. Não que eu vi. O Yamal foi Futebol ele tem que recebido melhorar muito. por ninguém mais, ninguém menos que o Neymar. fazer aula lá na missão escola. do craque do peixe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ó. Tá aí, foi visitar o Cristo. Tá bem de também. vista, né? Ah, tá bonito aí. Que jogador, hein? Pelo amor de Deus. Vai ser o melhor Que do jogador. mundo esse? Esse moleque é fenômeno. É? Fenômeno. Ele é o melhor do mundo hoje? Eu acho que hoje... Acho que ele é o melhor do mundo hoje. É que o Messi tá jogando ainda, o Messi ainda é o melhor. Mas assim, ele, na temporada, se não for o melhor, tá entre. Dudu cornetou, diz que não é bom no futebol. Não, no futebol é morto. No futebol é morto. Que é isso, pô? É louco, futebol é esporte. esporte. Futimesa. Futimesazinho sabe melhor que eu. Deixa eu ver. Ah, vai bonitinho, ó. Tá aprendendo. Que isso? Lamine Yamal no Brasil. Tá olhando o quê? Quer tomar um drible? Isso aí mostra só a importância do Neymar para essa geração, né? O cara veio para cá para conhecer o Neymar, pô. Queria conhecer Ele é o Neymar. fanzaço. Tá Muito vendo? legal. Da vida Tá vendo? dele. É. Ele tem quanto? 18 anos? 18 anos. E o Neymar, 30. Duê da França também é fanzaço do Neymar. Não, e ele falou que ele via o Neymar Duê, jogando no menino Santos. francês. Ele falou, começou a ver, quando ele era criancinha, viu o Neymar jogar no Santos, se encantou e depois no Barcelona e tal. E o Neymar um baita anfitrião, né? Agora vê os dois aí. Agora, virando ó quem pinga aí. O Yuri Alberto tá em Miami Beach, no iate, dando um giro, ó, comendo uma lagostinha, curtindo dias aí de férias antes da volta do Brasileirão. Ele que tá também se recuperando, né? Não, então, ele tava, segundo o dia que ele falou aqui com a gente, está assim, bem próximo de voltar a jogar, porque a lesão é tratada com descanso, repouso. Ah, mas tá bem, tá se alimentando. Essa lagosta aí fica bom rapidinho. Com esse barco aí, com esse visual. Nem chacoalha muito. Pô, não tem Olha o como Cássio aí Olha lá, também. olha o castelo ali no fundo. Conhece esse castelo ali, não? Pois é, tá curtindo as férias com a família em Paris, na França, e aproveitou para ir na E Disney. tem a Disneylândia lá em Paris, De né? lá. Pertinho de lá, você Euro pega um trem. Disney. Você pega um trem e vai e passa o dia lá. Pô, E essa aí- torre eu já vi em algum lugar. Olha o incrível. Ó, que casal bonito. Incrível hein? Hulk. Dubai, Hulk né? tá onde? Em Dubai, ó. Hulk tá em Dubai, também curtindo as suas férias. O tempo de vocês curtiam férias assim, postava na rede, tudo? Não tinha rede social. Que sorte. Não tinha, né, assim? Vou te falar, eu ficava doido pra ir pra Nova Iguaçu. Você? Nas férias? Pô, cara, tava lá no Japão e tudo, o ano todo lá. Eu ficava doido pra ir pra minha cidade, ver a turma, bem. ver a galera. Ah, eu acho legal fazer Top, isso aí. top, isso é Eu legal. também viajo com a minha esposa, faço. Claro, pô. Né? Faz tempo, né, Simoninha? Não, mas o... Só tá pedindo desculpa pela televisão? Já tô pedindo desculpa, porque Desculpa. hoje ela falou pra mim, pô, a gente tá precisando dar uma viajar um pouquinho, né? Mas é isso, assim, ó. E vai ver o Hulk dar uma passadinha na Paraíba antes. Olha aí, ó. Sabe de que é esse mergulho aí, não? Coutinho, Verratti e Piton se encontram na Itália e passam férias juntos. O trio está com as respectivas esposas e filhos. Eles chegaram lá à Itália de formas diferentes. O Verratti estava com a família em Zurique, na Suíça. O Lucas Piton e a esposa estavam no país visitando a capital Roma. E o Coutinho viajou direto do Brasil
com a família. Então, aí uma turma... Como é que era? Piton, Coutinho, Verratti e respectivos familiares. Beleza, hein? Tá bom. Ah, o Fernando Diniz, Também com o Fernando Diniz, convidamos ele, quase que ele veio, não pôde vir. Olha lá, Fernando Diniz, os caras estão mergulhando. E atenção, agora para encerrar o nosso rolê na rede, a gente vai mostrar para você um cara que é mais talentoso do que o Yamal no campo, dribla mais do que o Neymar, bate um futevôlei melhor do que o Dodô. Gente, lá vem. E é chamado de Alcaraz das Areias. Alcaraz, sabe? O Carlos Alcaraz das Areias. Olha o mico, olha o mico. Vamos ver. Quero ver quem foi o autor disso aí. Ah, é só uma foto. Não tem o movimento. Não tem o movimento. Não tem a habilidade. Não tem o movimento. Como diria Edson Mauro, essa aí passou. Essa esticada, hein? É que você não tá vendo a bolinha aí. Eu não tô vendo a bolinha, nem você, pelo jeito. A edição é ruim, a bolinha tá lá em cima. Mas não foi um bom desempenho nesse dia aí, não. Mas tá com estilo de jogador, Tá com estilo bom, tá com estilo bom. Noriega, isso aí foi um torneio ou foi um amistoso? Um torneiozinho lá no Juventus, muito bem organizado. Só tomamos pau, eu e o Michael Keller, repórter aqui. Que posição você pegou? Fomos eliminados na primeira fase. Que é isso, Paulo? Não entendi a Fomos eliminados na primeira fase. Paloma Totti é com você. Seguinte, a gente vai fazer um intervalo rapidão, vou tomar mais o meu chazinho e na volta, meu mentor intelectual me diz aqui que tem gol candidato ao Puskás. Não sai daí que a gente volta já já. Nós estamos de volta aqui, ó. Como é que será que tá a enquete, hein? Depois de 2 rodadas, olha aqui, ó. Depois de 2 rodadas, você agora acredita mais em um título brasileiro no Mundial? Sim! 78%. Ó, semana passada era 70%. Não, era o contrário. É o contrário. 70. É o contrário. Você vê o que você... tá batendo 80. Você vê o que é o que é o futebol. Mas tem que curtir o momento tem que curtir mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei se tem 80% de chance de ser campeão do mundo. Mas tem um pouco mais. Vocês não estão muito crentes, não, né? Não, eu tô. Eu falei no início. Eu era daquele que fiquei votando. Tava no 70. Tava ali, o Zinho tava aqui. Antes. Agora você Agora eu tô nesse aí dos 80. Já tô empolgado também. Tá todo mundo iludido. Mudei meu voto também, viu, Cleber? Seguinte, tem um negócio... Mudei meu voto também. Você tá no sim também? Eu era não semana passada, votei aqui. Depois do que aconteceu nessa semana, agora eu tô no sim. Não, eu acho que, evidentemente... o cara me deu uma boa aqui. Vocês estão parecendo biruta. Louco? Não, vai conforme o vento. O vento sopra. Mas assim, o fato é esse. O começo dava a impressão de que a chance era 30%. Hoje, eu acho que minimamente 50%. 50%. 50-50. Né? Boa, gostei. Temos um quadro para o senhor a partir de hoje. Quadro para o senhor para vai mim? trabalhar um pouquinho a mais, gastar essa sua voz aí. Não, eu pensei que era um quadro... Não, esse dom aí que você tem. Eu não vou narrar nada. Atenção, se você gosta de jogar aquele futebol com os amigos, dá só uma olhada nisso aqui. Você tem a chance de ter o seu gol narrado por ninguém mais. Eu não tô ninguém menos sabendo que disso, ele. não. Kleber Machado. É o seguinte, ao vivão. Calma, aqui no Esporte Record. Então é o seguinte, fez um golaço, alguém filmou, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e manda o seu vídeo pra gente. Tá começando agora o Narra Clebão. Pode rodar a vinheta. Ficou o máximo. Seguinte, olha só o golaço do Juan Guilherme. Um craque do futsal. Ele joga no time Conexão Vila Palmares, de Santo André, no ABC Paulista. Tá aí, ó, forte candidato até o gol narrado ao vivo. Que batida, hein? Golaço. Tô quase eu narrando um pouco. Narra aí, Paloma, vai. Não sei. O segundo gol é do Paloma. Wilson, do time Campo Alegre FC de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ó, terrão. Aí sim, vamos ver. Mas vocês podem explicar? Eu não estou entendendo. Quer dizer, algum gol vai ser escolhido. Isso. Eu não preciso sair narrando agora. Não, a gente vai Desce escolher. pela direita o time do Flamengo, bola com Zinho. Zinho jogou para Dodô, Dodô devolve para Zinho. Zinho atira para o arco e ela passa. Temos regras aqui no seu quadro novo.
O terceiro gol, esse aí, a gente já viu, ó, o terceiro gol é esse aí, ó, é do Bolívia. Olha que golaço que ele vai fazer. Eles jogam no Pelada do Adriano, lá em Barueri, na Grande São Paulo. É, Pelada do Adriano! Aí, ó. E ainda correu para comemorar. Seguinte, Mesão. Como diria o professor Mário Jorge Lobo Zagallo, agora sim, fomos surpreendidos. Sim, vocês prestaram atenção nos 3 gols, né? Que a gente vai votar. Vão pensando que no próximo bloco a gente vai votar um. O senhor Kleber Machado, Narra Clebão, é o novo quadro deste programa. Quero agradecer vocês pela companhia. Até a semana que vem. Um abraço. Não, a gente vai fazer um rápido intervalo e vocês não perdem por esperar. Narra Clebão daqui a pouquinho. Ele pode narrar o seu gol. Não adianta me olhar com essa cara, não. Vou tomar meu chazinho. Hoje não! Aqui, ó, o cara me pediu, quase me implorou por causa de vocês, narra Clebão, não sei o que lá. Ele falou, mostra esse lance aqui, ó. Vai ser no improviso, tá? Tá vendo aqui, ó? Nossa, vamos ver, vou chegar um pouquinho mais perto. Ó, tá vendo? Tem o cara ali de calção preto e ele vai bater a falta, ó. Ele falou que bateu uma falta como ó. Que meteu um efeito e a bola entrou, fez a curva e fez o gol. Como evoluiu a inteligência artificial, né? Seguinte. Não, e assim, eu vou entregar o telefone para o dono do telefone. E a narração? Não, eu vou narrar. Vai para a cobrança de falta. Salve Espínola, bateu. O árbitro anulou. Chamou o VAR. Só depois. Seguinte. Só depois do VAR. Rapidinho a votação. Que parece que houve desvio. Clebão narrar. Qual que você escolhe entre os 3? Ah, o do campo de terra. Nori. Do terrão também. Dodô. Do futsal. Zinho. O terceiro. Eu também vou no terceiro no do Bolívia. Você desempata. Ah, então eu vou no terrão. Aí, tá vendo? Eu vou no terrão. Eu gosto dessas coisas que eles combinam. Depois dá tudo errado. Qual que era pra eu falar? Era o Bolívia. Olha o texto aqui, ó. E o gol campeão de hoje é o gol do Bolívia. Eles combinaram. Eles combinaram. Não. Qual é o gol? Dodô tem o terrão, tem o Bolívia. A gente volta no intervalo. O Dodô falou, não, então eu vou no do Bolívia. E agora ele muda. Não, vai ser o gol do Adriano, o gol do terrão, da pelada do Adriano. do Bolívia. Aí o Dodô. Então eu vou no do terrão. Eu solto os dois aí, pô. Vocês não têm os dois, né? Quiseram. Não contavam com a nossa astúcia. Esse é o gol do Bolívia. Esse é o Bolívia, ó. Esse é o do Bolívia. Jogado. O cara larga de calcanhar. Olha. A deixada da Bolívia chegou, bateu pro gol. Bateu na trave. Não foi gol. Gol foi. Como diz o outro. Ganhou, perdeu. Ganhou. Gol do Bolívia. Na pelada do... Como é que é? Na pelada do Adriano. Meu Deus. Olha, o do Terrão. Quem fez o gol do Terrão? Como é que chama o rapaz do gol do Terrão? Cruzamento na área, fez o domínio, vai bater de pé direito. Golaço. Adriano! Grande gol de Adriano! Adriano pegou bem na bola e ela veio cheio de pulo, olha lá, ó. Parecia Carlos Alberto na Copa de 70. Resultado da enquete agora? Olha lá. Olha isso? Olha. Nossa, na Série B. Havaí Atlético. Esse foi o jogo Havaí Atlético Paranaense. O Renan Peixoto meteu esse gol no meio do campo. Um golaço. A bola vai pro gol Puskás. pode ser gol de prêmio Puskás. E graças ao bom Deus o juiz não parou o jogo porque tinha uma outra bola em campo. Renan Peixoto, Atlético Paranaense, ganhou do Havaí na Série B. Golaço. Já fez um gol assim, Dodô? Eu acho que já. De longe? Eu acho que já. Do meio de campo? Do meio do campo. Traz a prova. Vou trazer a prova, vou trazer sim. Aí o Kleber vai narrar Gol semana que vem. Artilheiro de gol bonito. Um dos gols mais lindos que ele fez, quem narrou? Conta, Você. Bruno. Fluminense Conta, Dodô. na Libertadores e Arsenal. Você narrou e deixou o gol mais bonito. Pra fechar aqui, ó. Cozinha, eu não sei. Resultado da nossa Você enquete. narrou o meu. Então, ó, Flamengo e Grêmio. o Copa pessoal do tá Brasil. otimista com os Olha lá. brasileiros no Mundial. Zinho, super obrigado. Prazer. Agradeço o pessoal da ESPN, da Disney, por liberar você. Sempre uma honra. Zinho, campeão. Acho que você ainda está entre os maiores campeões da Copa do Brasil, né? Não sei O se alguém maior. te passou seu Arrascaeta. maior. Tipo... Não, são Não, 4 ou 5 você. 4. Você, o Roger, o Arrascaeta e acho que o Rafael, goleiro de São Paulo. Mas, enfim,
Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, né? Além de ter sido campeão brasileiro e campeão da seleção brasileira na Copa de 94. Obrigado, como diria Oswaldo Pascoalzinho, Tetra! Ô, artista! Vou aturar o Pascoal amanhã, mas tudo bem. Vamos lá, Pascoal. Eu te amo, Pascoal. Obrigado, meninos. Obrigada, meninos. O Esporte Record de hoje fica por aqui. Você pode assistir ao programa na íntegra em todas as nossas plataformas digitais. Quer assistir a programação da Record de qualquer lugar, ao vivaço e de graça? Só acessar o Play Plus. Não perca tempo, baixa aí e assista. Até domingo que vem. Beijo, gente.